Bem-vindos a mais uma aula. A gente vai fazer um revisaço hoje, Direito Penal Militar. Vou colocar para vocês todos os artigos que eu acho que vai cair na sua prova, né, que tem maior chance. Eu vou dividir essa aula em 3. Como é que eu vou fazer? Eu vou trazer uma parte, né, falando sobre a parte geral, os principais artigos, né, que eu acho que a IDECAM vai cobrar. E no final da aula a gente vai fazer aí a leitura de alguns crimes da parte especial. Então vai ser sempre assim, começa com uma parte geral e outra parte especial, tá bom? Para a gente fazer uma revisão efetiva. Eu vou trazer para vocês os artigos principais. Eu não vou ter como fazer uma aula completa para vocês explicando cada artigo, cada inciso, tá bom? Nessa altura do campeonato não dá mais para você se desgastar com isso. Vai ser uma aula bem simples e direta. Eu vou puxar algumas observações com vocês, mas a principal foco é letra de lei, porque a IDECAM vai te cobrar letra de lei, tá bom? Pode ter certeza que a maioria vai ser letra de lei. Talvez olhe lá se ela colocar alguma situação hipotética, né? Ela fez a prova da PMMS, ela colocou na de oficial, né? Mas olhe lá, é até bom você ir no meu vídeo que eu fiz a correção da prova PMMS, Direito Penal Militar, tanto para oficial bombeiro como para oficial policial militar e também para soldado, né? PMMS, tem aí no meu canal. Então vai ser uma revisão bem simples e direta, tá bom? Então a gente vai focar mais na leitura e algumas explicações que eu vou te falar que a prova pode cobrar. Eu vou botar aqui só os principais. Beleza? Para vocês aqui, então vai ser uma aula bem completa. Eu só peço mesmo que você curta o vídeo, deixa aquela velha curtida pro professor, dar essa ajuda, comenta também, professor, gostei, tal, professor, faltou isso. Só isso que eu te peço. Tá aqui as redes sociais do professor, caso você queira seguir, tá bom? Os 2 Instagrams do professor, tá aqui, beleza? Então vamos começar, pessoal. É claro, pessoal, que a gente tem que ver a aplicação da Lei Penal Militar. Pessoal, a aplicação da Lei Penal Militar pode ter certeza que vai cair uma questão. Não tem para onde correr, pessoal, não tem. Esse título aqui, ele vai cair, não tem como a IDECAM não cobrar isso aqui, pode esperar. Você já é para ter a aplicação da Lei Penal Militar toda na sua cabeça, tá bom? Isso aqui é uma questão certa. Isso aqui, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Professor, é um artigo muito básico, como é que a IDECAM pode dificultar isso aqui? Ela pode perguntar só qual princípio aqui alude esse artigo, né? Ela pode falar assim, ela pode citar o artigo primeiro e falar: trata-se do princípio da, né? Então aqui você sabe que nós temos aqui, nesse caso, o princípio da legalidade, né? Nós temos o princípio da legalidade. Beleza? E bem aqui, pessoal, nós temos o princípio aqui da anterioridade, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, tá bom? Nós chamamos aqui de princípio da anterioridade. Tem que ter uma lei anterior definindo o fato como crime. E ele diz aqui, ó, nem pena sem prévia combinação legal. Aqui é o que a gente chama do princípio da reserva legal. Princípio da reserva legal. Então ele pode acabar te perguntando isso aqui. Eu já vi questão desse tipo, dela colocando um artigo e perguntando qual princípio se referia, né? Então você tem o princípio da legalidade que você vai tirar esses 2 subtipos aqui, anterioridade e reserva legal. Então toma bastante cuidado com isso aqui, beleza? Que a IDECAM pode, se ela quiser aprofundar mais um pouquinho, quiser um pouquinho mais de conhecimento, seria interessante. Professor, se eu acho que é capaz ela cobrar isso, a IDECAM é muito criativa. A última prova que ela fez aí da PMMS, eu achei uma prova nível muito baixo. Por quê? Porque ela não cobrava o conhecimento, ela só cobrava decoreba. Ela cobrou quanto de pena, de aumento, de diminuição de pena. Eu achei um absurdo, né? Eu acho que uma banca séria, ela tem que cobrar mais conhecimento. Se o aluno sabe a aplicação, sabe como se dá a aplicação da Lei Penal Militar, se ele tem o conhecimento realmente do que ele pode fazer, o que não pode, como se aplica, né? Eu acho bem mais interessante, mas a IDECAM cobrou isso aí, quantidade de pena. Você pode ver aí na correção que eu fiz da PMMS que ela cobrou, beleza? Por isso que eu vou focar mais aqui na leitura da letra da lei. Beleza? Então, pessoal, o princípio da reserva legal, ó, não apenas sem prévia combinação legal. O que ela diz? Ela determina que só será considerado como infração penal, né, a conduta que está prevista em lei, tá bom? Tem que estar prevista em lei e tem que ser anterior, beleza? Show de bola, pessoal. Vamos passando, né? É uma leitura rápida, como eu disse para vocês. Tem bem mais coisas para comentar, mas eu acredito que a IDECAM vai focar mais na letra de lei. É quase uma coisa certa, beleza? Pessoal, artigo 2º, ó, ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessado, em virtude dela, a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível. Olha aqui, isso aqui é importante, ó, salvo, a IDECAM vai botar assim, ó, inclusive quanto aos efeitos de natureza civil. Não, pessoal, não vai abranger aqui os efeitos de natureza civil, tá bom? Isso aqui, pessoal, que a gente chama de abolitio criminis, né?
Ou seja, aqui nós temos uma lei supressiva de incriminação. Tá bom? Você pode até colocar aí, ó, lei supressiva de incriminação. Você conhece também por abolitio criminis, né? Você pode colocar aí abolitio criminis. Vai colocando aí na tua letra da lei, beleza? Então, pessoal, se eu tenho um fato ali que tem um fato X aqui, ó. Esse fato X foi na vigência de uma lei X, ó. Cometi um crime. Essa lei X previa esse fato que eu cometi como crime, tá bom? Posteriormente veio uma lei Y, certo? E disse que essa conduta aqui, ó, não era mais crime, tá bom? Uma lei aqui posterior, ela deixou de considerar como crime. O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Vai acontecer a extinção da punibilidade, tá bom? Então, quando eu tenho abolitio criminis, eu vou ter extinção de punibilidade, beleza? Então, as causas lá de extinção de punibilidade, quase certeza tá na prova de vocês também, pessoal. Prescrição também quase certo, beleza? São coisas que a IDECAM gosta, ela vai bater lá, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado. Leia os casos lá de extinção da punibilidade, você tem que estar atento. Penas principais você tem que saber de qual, penas acessórias também, eu acho que a IDECAM vai cair. E tudo a gente vai ver aqui na letra da lei, tá bom? Vou buscar para vocês aqui a letra da lei pesada, tá bom? Vai ser realmente letra de lei para a gente poder matar na hora, que eu acho que é o que ela vai cobrar. Pelo menos ela tem nesse caminho de cobrar a letra de lei, tá bom? Vamos lá, a lei posterior que de qualquer outro modo favorece o agente aplica-se retroativamente, ó, ela volta no tempo, ó, retroativa, quando já tenha sobrevindo sentença, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória recorrível, ó, bota aqui a observação. A IDECAM vai botar assim, ó, mesmo, exceto quando houver sentença condenatória e recorrível. Pessoal, ó, lembra que o abolitio criminis vem uma lei posterior e deixa de considerar crime. Nesse caso aqui, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, uma lei X, que considera o meu fato como crime, sobrevém uma lei Y. Essa lei Y, ela não vai dizer que essa conduta que eu cometi aqui na lei X vai deixar de ser crime, ela só vai ser mais branda. Aqui, no tempo que eu cometi, era mais grave. Aqui, ela abrandou, ela deixou mais branda, né? Então, aqui ela deixou menos G, ó, menos grave, tá bom? Então, essa lei aqui, ela vai retroagir, ela vai voltar no tempo e vai abranger essa conduta, tá bom? Tem sempre que ser aplicado a lei mais benéfica, tá bom? Então, se favoreceu a gente, você lembra, retroage, tá bom? Isso aqui eu estudei com vocês, isso aqui chama extraatividade, né? Que é um gênero, né? Aí a gente tem a ultraatividade, a gente tem a lei ultraativa e a gente tem, pessoal, o que? A retroativa. Que é esse caso aqui, ó. Nós temos um exemplo de retroatividade. A lei, ela retroagiu, porque eu tenho uma lei mais benigna, pessoal. Sempre vai ser a mais benigna que vai se aplicar, a não ser que você tenha, né, os casos lá da lei temporária e a lei excepcional que nós vamos aplicar. Então, pessoal, ó, na retroatividade, ó, retroatividade, você tem aqui, ó, você cometeu um fato aqui na vigência de uma lei X, veio uma lei Y, certo? Nesse caso aqui, ó, a pena aqui era mais grave, né? Aqui eu tenho menos grave, eu vou botar o B, é mais benigno, né? Então aqui, ó, essa lei aqui, ela vai me beneficiar de alguma forma. O que que acontece, ó? Ela volta aqui, ó. Ela é retroativa, ela volta e vai abranger o fato que eu cometi aqui. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu tenho a aplicação da retroatividade da lei mais benigna, tá bom? Já na ultraatividade é diferente, ó. Na ultraatividade, ó, eu cometi o fato aqui diante de uma lei X, estava valendo essa lei X, quando eu cometi o crime, e veio uma lei Y, ó. Só que essa lei X aqui, ó, ela é mais benigna. Essa lei que veio depois, ela é mais grave. Nesse caso, essa lei mais grave aqui, ó, ela vai retroagir e eu vou ter que responder por essa aqui mais grave? Não. Nesse caso, essa lei X, ó, ela vai ter efeitos para frente, ó. Ela é ultrativa, tá bom? Por isso que a gente chama de ultraatividade, beleza? Então, toma bastante cuidado, a IDECAM pode bater nesse caso aqui, beleza? Então, muita atenção. E eu tenho uma observação muito importante para vocês, pessoal.
Como que vai ser, como é que eu vou fazer para comparar? Por exemplo, ó, isso aqui pode cair, a IDECAM pode bater nessa situação aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um espaço aqui que dá certo, ó. Vamos fazer só aqui um quadradinho aqui. Agora vamos supor, eu tenho a lei X e eu tenho a lei Y. Pessoal, como que eu vou fazer a apuração de qual é mais benigna? Eu vou comparar as duas juntas ou eu vou comparar as duas separadamente? Pessoal, para eu ver se é mais favorável a lei X ou a lei Y, tá bom? Ou seja, ou a lei posterior ou a lei anterior, eu vou considerar aqui, pessoal, ó, eu vou considerar elas separadamente, tá bom? Separadamente. Eu não posso comparar as duas juntas, eu não posso juntar as leis, tá bom? Então eu vou comparar cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato, tá bom? Então a mais benigna aí eu vou aplicar, mas tem que ser feito de forma separada, beleza? Então, cuidado, pessoal, isso aqui, a aplicação da lei penal vai cair, pessoal, não tenha dúvida, não tenha nenhuma dúvida que vai cair, é uma questão certa na sua prova, beleza? E a gente vai entrar aqui, pessoal, no artigo que eu acho que vai, quase certeza também está na sua prova, pelo menos uma questãozinha disso aqui eu acho que vai cair, que é o que? A lei penal no tempo, lei penal no espaço, né? Tempo do crime, lugar do crime, meu amigo, isso aqui tem que estar massificado, mas se não tiver massificado, a gente vai massificar. Isso daqui é muito relevante, ó, quase certeza que a IDECAM vai cobrar, depois você vem me dizer, ó. A lei excepcional... Opa, que é a lei excepcional temporária. Vamos primeiro para o tempo do crime, depois eu volto para a lei excepcional temporária. Mas vamos logo aqui, pessoal, que isso aqui é importante, ó. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, cessado das circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Lembra da letra da lei. Pessoal, lei excepcional, né, ela tem um tempo ali, ela tem a data de surgimento, mas a lei excepcional ela não tem data para terminar. Enquanto tiver aquela excepcionalidade, ela vai estar em vigência. Já a lei temporária, ela tem a data certa... Opa, pessoal, perdão. Já a lei temporária, ela tem tanto a data certa de início como a data final. A lei temporária ela já bota, vai acabar em tal data. Essa lei aqui. Então tem data de início e data final certa. A excepcional, a data final não tem. De quando ela vai acabar. Pessoal, é mais ou menos assim, ó. Você tem uma lei aqui, ó. Tem uma lei X, né, que determina aqui, ela prevê determinado crime, ó. Aí, pessoal, tem uma situação aqui excepcional, ó. Vou botar aqui, ó. Veio uma lei aqui temporária, tá bom? Eu vou botar aqui, ó, lei temporária. Essa lei temporária, ela entrou em vigência aqui e ela ia terminar bem aqui, ó. Essa aqui, ela prevê uma conduta mais grave, tá bom? Ela prevê uma conduta mais grave. Ela tá em vigor. Aí eu, problemático, né? Eu sou um cara problemático, o que eu vou fazer? Eu vou cometer esse crime, né, previsto nessa lei, bem no tempo da vigência dela, ó, bem aqui, ó. Cometi a lei bem aqui, ó. Antes do final aqui, ó, né? Ela acaba bem aqui, eu cometi antes do seu término, né, de vigência dela. E aí, o que foi que aconteceu? Eu só vim ser julgado bem aqui, ó. Ou seja, já tinha findado, essa lei, ela já não estava mais em vigor, ela foi uma lei temporária, ela acabou bem aqui, ó. Só que eu só fui julgado bem aqui, depois que acabou a vigência dela. E bem aqui, voltou a vigiar a lei antiga aqui. Essa lei aqui, ó, voltou a vigiar a lei X, ó, que era essa lei aqui, mais benigna. E essa aqui é mais benigna. Aí o que vai acontecer nesse caso? Pessoal, como eu cometi o crime bem na vigência da lei aqui, dessa lei temporária, tá bom? Embora que o período da sua duração, né, tivesse passado, ou seja, as circunstâncias já cessaram, né, que determinou essa lei, eu vou responder pelo fato praticado durante sua vigência. Como eu pratiquei durante a vigência dessa lei, eu vou responder por ela, mesmo que ela seja mais grave, tá bom? É assim que funciona, por isso que ele diz, ó, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Se eu cometi durante a vigência dela, eu vou responder por ela. Simples assim. Pessoal, tempo do crime... Ó, pessoal, vai cair, pessoal. Isso aqui vai cair. Anota o que eu estou dizendo. É questão certa também. Isso daqui eu não dou 100% de certeza porque, né, a vida é uma caixinha de surpresa, pessoal. Mas é 90% de chance de estar em prova, que é quase certo. Isso aqui tem que estar na sua cabeça. Eu vou resumir bastante, ó. Tempo do crime, lugar do crime, ó. Quando é que é tempo, ó? Considera-se praticado o crime, ó, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, já está batido isso aqui, né, pessoal? Tempo do crime. Tempo do crime. E eu vou colocar aqui embaixo também, ó, tempo do crime, lugar
do crime. Ó, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Aí tu bota aqui, ó, nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar que deveria realizar-se a ação omitida. Pessoal, isso daqui já é para estar batido na sua cabeça. Qual a teoria que eu uso aqui, pessoal? Qual é a teoria que eu vou usar para o tempo do crime? Já está batido, né, pessoal? Momento da ação, omissão, né? A gente usa aqui a teoria da atividade. Falou tempo do crime, pessoal, tempo do crime, teoria da atividade. Mesma forma lá do Código Penal brasileiro, do Código Penal comum, né, pessoal? Então aqui eu vou usar a teoria da atividade. Lugar do crime, aí é o problema, é aqui que eu acho que a IDECAM vai bater, porque é diferente, né? É diferente do Código Penal brasileiro. Pessoal, a IDECAM, ela vai bater nas diferenças, entendeu? O que for igual é mais difícil. Ela pode cobrar, professor? Pode. Ela pode facilitar a vida de vocês. Mas geralmente ela vai bater no que é diferente, porque apesar de não ter penal para vocês, penal comum, mas ela sabe que alguns de vocês são concurseiros e já estudam, né? Então, quando fala de lugar do crime, certo? Aqui eu posso ter um crime comissivo, que vem de uma ação, né? E eu tenho aqui o crime omissivo. Quando eu tenho um crime comissivo, pessoal, que advém de uma ação, a gente vai usar a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Essa teoria da ubiquidade, ela pode vir na sua prova também como teoria mista, chamada de teoria mista, ou teoria unitária. Beleza? Teoria mista ou unitária. Já no crime omissivo, quando eu tenho omissão, certo? Ele diz assim, ó, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, tá bom? Então, quando é omissivo, ele usa a teoria da atividade. Então, faça essa diferenciação. Isso aqui tem que estar na sua cabeça demais, já é para estar massificado, totalmente massificado. Beleza? Então, pessoal, aqui é quase uma questão certa, professor? É, quase uma questão certa. Vamos ler de novo para massificar, ó. Considera-se, tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado, né? No momento da ação ou omissão, teoria da atividade. Lugar do crime, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzisse o resultado, tá bom? Nesse caso, crime comissivo, ubiquidade. Nesse outro caso aqui é o segundo caso. Quando for omissivo, considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida, tá bom? Show? Pessoal, aqui vai cair outro artigo que é quase certeza de estar na sua prova, artigo 9º, né, pessoal? O artigo 9º vai falar dos crimes militares em tempo de paz. Crime militar em tempo de guerra eu acho muito difícil cobrar, não vou nem passar por ele não, tá bom? Então, pessoal, quando o crime será considerado crime militar? Você tem que saber, tá bom? Geralmente aqui é a parte que a IDECAM vai trazer uma situação hipotética. Ela vai citar 2 policiais estavam lá numa festa e eles entraram na briga por causa de uma meninazinha, não sei o quê. Foram pegos pela viatura, vai levar para onde? Vai para a delegacia? Vai para o quartel? Vai ser crime militar? Vai ser justiça comum? Aí tem que ver, tem vínculo com o serviço militar. As patentes por si só, pessoal, não trazem a competência da justiça militar, tá bom? Entendimento do STJ. O STF diz a mesma coisa. Para a gente ter um crime militar, militar da ativa contra militar da ativa, tem que ter um vínculo direto com a instituição, tá bom? Então, quando será considerado um crime militar? Qual critério a gente usa? Ratione persone, ratione loci ou ratione funcione. Pessoal, nós usamos o critério ratione legis, tá bom? Ou seja, quem vai definir o crime militar é a lei. Então, se ele perguntar qual critério utilizado, é o ratione legis, tá bom? Que vai determinar, quem vai determinar o crime militar é a lei. E a gente tem o crime militar em tempo de paz, que é o que cai. Esse aqui nunca caiu, esse aqui é difícil, pessoal, mas dê uma leiturazinha, não custa nada, tá bom? Mas esse aqui é o recorde, né? Esse aqui vai cair, eu tenho quase certeza que vai ter uma questão disso aqui, por isso que eu já trouxe resumido para vocês, tá bom? Então, lá no artigo 9º, pessoal, você tem o inciso 1, ó. Os crimes de que trata este código, quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, você pode ter o crime que está previsto nesse código, né? E também
de modo diverso na lei penal comum. Você tem crime que você vai achar tanto na lei comum quanto no Código Penal Militar. Eles são parecidos, né? Só que lá vai ter de modo diverso, mas é um crime bem parecido, certo? Ou então, que seja previsto só no Código Penal Militar, beleza? E o inciso 2, pessoal, ele vai trazer para vocês, né? Ele diz assim, ó, os crimes previstos nesse código e o previsto na legislação penal comum, né? Aí ele vai trazer quando praticados, aí tá aqui o inciso 2, ó, ele traz 5 hipóteses de caracterização, tá bom? Então você tem que estar muito atento para aquela lei, a lei 13.491 de 2017. Você tem que estar atento a essa lei. Essa lei vai cair na sua prova. Ó, pessoal, nós temos a lei 13.491 de 2017, que vai se aplicar aqui, ó. Como era que funcionava antes dessa lei? É bom você saber, porque a EDECAM pode cobrar, ó. Antes da lei de 2017, pessoal, a competência para julgar o delito era da Justiça Comum, né? Ou seja, abuso de autoridade praticado por militar em serviço. Antigamente não tinha como você responder por um abuso de autoridade. Por quê? Porque ela está prevista numa legislação comum. Antigamente não tinha como. Agora, com essa nova lei, você, por exemplo, pode ter os crimes militares por extensão. Então, você pode cometer crime militar de abuso de autoridade, que está previsto lá na legislação penal comum. Então, ela abriu o leque de oportunidades, né, para o militar cometer crime, tá bom? Então, ó, isso porque o artigo 9º, inciso 2, afirmava que somente poderia ser considerado crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM. Então, para ser crime militar, só se previsto no CPM. Agora mudou, tá bom? Então, ó, assim como o abuso de autoridade não está previsto no CPM. Então, como eu não tinha o crime de abuso de autoridade, lembrando, pessoal, que o crime de abuso de autoridade é só um exemplo que a gente está usando. Vai se aplicar para outros. Lei de armas, por exemplo, né? Estatuto de Desarmamento vai se aplicar também, tá bom? Então, como o crime de abuso de autoridade ele não está previsto no CPM, mas sim nessa lei aqui, esse delito não podia ser cometido, não poderia ser considerado crime militar. Como o abuso de autoridade não poderia ser considerado crime militar, quem julgava era a Justiça Comum, tá bom? Tinha até a súmula, ó, compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Agora, com a nossa leizinha 13491, mudou, pessoal, porque nós temos agora crimes militares por extensão, porque tem uma nova redação, ó. Essa lei ela deu uma nova redação ao CPM e passou a prever que a conduta praticada pelo agente para ser crime militar, com base no inciso 2, pode estar prevista tanto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, tá bom? Então, o crime tanto agora, antigamente, só era crime militar se tivesse no CPM, tá bom? Tinha que estar tipificada especialmente no CPM. Agora tanto faz, tanto no CPM como na legislação penal comum. Dessa forma, o abuso de autoridade, por exemplo, ó, mesmo não estando previsto no CPM, pode ser considerado crime militar. Então, como o abuso de autoridade ó, pode agora ser considerado crime militar, ele pode ser julgado pela Justiça Militar, com base no artigo 9º, né, se aplicar nos casos do artigo 9º. E nós temos a súmula 172 do STJ, né, que está superada, tá bom? Então ela está superada, não vale mais, beleza? Quais os casos que ele vai trazer, pessoal? No caso do artigo 9º, esses dois também já é para estar massificado para vocês, ou seja, quanto que vai ser aqui, pessoal? Crime militar, né, em tempo de paz, quando eu tiver militar da ativa contra militar da ativa, que tenha vínculo com a instituição, né, tem que ter um vínculo, aí as patentes por si só, não traz a competência da Justiça Militar. Isso para o STJ e para o STF. Para o STM, pessoal, foi militar da ativa contra militar da ativa, não importa, vai ser Justiça Militar, tá bom? A Justiça Militar que vai julgar. Para o STM, beleza? Quais outros casos que vai ser crime militar? Quando você tem um militar da ativa dentro do quartel contra civil, reserva ou reformado, tá bom? Então vai lá um civil no quartel, você lesiona aquele civil, o civil é um desafeto seu, você vai lá, lesiona ele dentro do quartel, né? Então vai ser crime militar. Militar em serviço, ainda que fora do quartel contra civil, reserva ou reformado. Então, você está de serviço, meu irmão, fora do quartel, cometer um crime contra civil, vai se aplicar aqui, tá bom? Militar em manobras, né, que é treinamento, fora do quartel contra civil, reserva ou reformado, e o militar da ativa contra patrimônio sob a administração militar ou ordem administrativa militar. Lembra, cuidado, pessoal, esse patrimônio é sobre administração militar, tá bom? Eu já vi uma questão que ele botou patrimônio sobre administração pública, e aí eles consideraram errado, patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa militar. Cuidado com isso aqui, beleza? Muito cuidado. Pessoal, já o inciso 3, senhores,
é para você estar com o seu Código Penal Militar aberto aí. Quando ele vem falar do inciso 3, ele vem falar os crimes praticados por militar da reserva, reforma ou por civil contra as instituições militares, tá bom? Então, nesse caso, o crime aqui vai ser praticado pelo militar da reserva, reformado ou por civil contra as instituições militares, beleza? Então, tanto aqueles do inciso 1 como no inciso 2. Quais são os casos que vai se aplicar? Ó, civil, reserva ou reformado contra o patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa disciplinar. Civil, reserva ou reformado dentro do quartel contra militar da ativa ou funcionário público do Ministério da Defesa ou da Justiça Militar no exercício da função. Civil, reserva ou reformado fora do quartel contra militar em treinamento, formatura, prontidão, vigilância, acampamento e acantonamento. E a linha desse civil, reserva ou reformado fora do quartel contra militar que esteja executando função de ordem pública ou função administrativa, que é como se fosse um militar em serviço. Beleza, pessoal? Show de bola aí para vocês. Trouxe resumido, pessoal. Isso aqui tá bem resumido para vocês. Vamos passar, pessoal. Então, artigo 9º, pessoal, quase certeza vai cair isso aqui. Vai cair. A IDECAN, se ela for safa, ela vai citar uma situação hipotética. Militar tal, tava de serviço quando, numa abordagem, né, foi atender uma ocorrência, tinha outro militar federal. Esse militar federal tava botando boneco e desacatou a viatura da polícia militar. Vai ser crime comum ou crime militar? Ele vai trazer essa situação. Lembrando, pessoal, que a Justiça Militar Estadual, ela só julga os militares do Estado, só bombeiro, policial militar. A Justiça Militar da União, ela tem um sentido mais amplo, ela vai julgar civil também, tá bom? Então, se tem um militar do Exército ali, né? Ele tá em serviço, por exemplo, ali no Rio de Janeiro, né? Naqueles morros ali, o civil, se atentar contra ele de alguma forma, vai responder na Justiça Militar, tá bom? Já o militar do Estado não. A Justiça Militar Estadual não julga civil, né? Ela tem um sentido mais estrito, beleza? Cuidado. Vamos continuar, ó. Isso aqui também, grande relevância, ó. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, eles ficam sujeitos à Lei Penal Militar Brasileira. Para aqui, tá bom? Então, militar estrangeiro veio para cá fazer estágio, né? Aqui nas Forças Armadas, eles vão responder pela Lei Penal Militar Brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Então, se tem um tratado que o Brasil é signatário, uma convenção que o Brasil aderiu, e lá diz que o militar que vem para cá, por exemplo, militar dos Estados Unidos que vem para cá, e o Brasil, ele assinou esse tratado dizendo que esse militar dos Estados Unidos que vem para cá, ele responde à lei militar dos Estados Unidos, aí tem que ser respeitada, ela vai prevalecer, tá bom? Sobre a nossa lei penal militar brasileira, tá bom? Então, se tiver previsto lá no tratado ou na convenção, é o que vai valer, beleza? Muito fácil, professor. Ó, o militar da reserva reformado ou reformado conserva as responsabilidades prerrogativas do posto ou graduação, para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Isso aqui é muito relevante, tá bom, pessoal? Então, você foi para a reserva reformado, você vai deixar de ser militar, meu amigo, você vai ser militar o resto da vida. Mesmo você estando na reserva ou reforma, você vai ter as responsabilidades do seu posto ou graduação, tanto se você cometer crime, quanto se alguém praticar contra você. Tanto que a gente viu os casos lá do artigo 9º, né, pessoal? Beleza? O tempo de guerra... E pessoal, muito relevante isso aqui, ó. Tenho quase certeza que também vai vir uma questão desse tipo, ó. O tempo de guerra, para efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento. Eu quero isso aqui, ó. E quando é que termina, pessoal, o tempo de guerra? Quando ordenada a cessação de hostilidades, tá bom? Então, ela vai trazer que só termina quando tiver um documento formal entregado pelo Estado estrangeiro. Não! É quando ordena a cessação das hostilidades. Ordenou a cessação das hostilidades, acabou o tempo de guerra. Então, o tempo de guerra, pessoal, quando é que ele inicia? Com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou decreto de mobilização. Quando é que termina? Quando cessa as hostilidades. Acabou-se, meu parceiro. Ó, outro importantíssimo, contagem de prazo. Decora isso aqui, aprende, bota na tua cabeça. Ó, no cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo. O que a prova vai botar? Não inclui o dia do começo, tá bom? Contando-se os dias, os meses pelo calendário comum. Pessoal, lembra? Inclui o dia do começo, falou de prazo, direito penal militar, inclui-se o dia do começo e é contado pelo calendário comum, beleza? Outra
artigo importante, ó, esse código não compreende infrações dos regulamentos disciplinares. Pessoal, sanção administrativa disciplinar, infração administrativa disciplinar, perdão, está nos regulamentos disciplinares das polícias de cada estado, tá bom? Esse código ele vem tratar das infrações penais. O código não trata de regulamento disciplinar, de infração disciplinar. Cuidado que a banca pode explorar isso aqui no item de múltipla escolha, beleza? Deixa eu ver aqui. Pessoal, ó, isso daqui, pessoal, a gente chama de iter criminis, né? Isso aqui pode cair também, ó. Eu vou trazer para vocês de forma mais iter criminis. Isso aqui, pessoal, é o caminho do crime. É a preparação que você vai fazer até que você consuma o crime. Então, se você vai praticar um crime de homicídio, por exemplo, você tem lá um superior seu que você tá puto com ele, você quer matar ele, tá bom? Então, vai ter todo o caminho do crime. A banca pode colocar uma situação hipotética. Soldado tal, puto com seu superior hierárquico. Pessoal, é só uma situação hipotética, pelo amor de Deus. Decide que vai matar o seu superior, certo? E aí ele vai trazer lá, bem direitinho. Fulano de tal comprou uma arma com numeração raspada, não sei o que. Aí vai perguntar assim, a ação desse militar é punível? Aí você tem que ver, você tem que analisar o iter criminis. Por quê? Ó? Nós temos primeiro a cogitação. Quando você vai cometer um crime é basicamente assim, ó. Você vai ter uma linha, ó, o iter criminis. Você vai ter a cogitação. Você vai ter a cogitação. Você vai ter a preparação. Você vai ter a execução, você vai ter a consumação, beleza? E depois ainda tem o exaurimento. Pessoal, ó, quando você está na cogitação, né, é o atos mentais, é um ato interno, né? Você está ali pensando, né, se vale a pena você cometer o crime, como que você vai fazer, tá só na sua cabeça, tá bom? A cogitação, se você cogita cometer um crime, aqui você não pode ser punido, tá bom? Pela simples cogitação, não tem como. Depois que você cogita, você vai começar o quê? A preparar. Você vai começar a preparação, você vai preparar para poder cometer o crime. Se você vai cometer um homicídio, por exemplo, você vai adquirir uma faca, uma arma de fogo, certo? Então você vai se preparar, tá bom, pessoal? Os atos preparatórios, pessoal, em regra, ainda não tem como punir. Eu não posso punir os atos preparatórios, tá bom? Para a realização do delito. Olha o nomezinho, conatos remotos. Por quê? A preparação, você ainda não cometeu de fato, você não começou a execução, tá bom? A não ser que a preparação ela seja um delito em si, né? Por exemplo, se eu quero matar alguém e eu compro uma arma que não tem registro, e eu sou abordado com essa arma, né? Claro que eu vou ser preso, né? Eu posso cair no poste legal de arma de fogo. Então, nesse caso, sim, vai ser punido. Mas, se não, a regra é que não pune a preparação. Agora, a partir do momento que eu entro na execução, aí sim, a partir daqui, pessoal, executei, aqui eu já posso ser responsabilizado penalmente, tá bom? Então, quando a gente ingressa nos atos executórios, né? Eu vou lá matar o meu superior e sento o aço, né? Sento bala no meu superior. Pelo amor de Deus, essa é uma situação hipotética, pessoal. Só para questões didáticas. Não é que você queira matar o seu superior na vida real. Deixando bem claro para vocês, tá bom? A partir daqui já pode punir, tá bom? Então aqui eu ingresso nos atos executórios. Eu quero matar, eu vou lá, bufo e atiro no superior, tá bom? E a gente tem aqui a consumação, ó. A consumação é quando eu atiro nele e ele morre. Morreu, eu preenchi todo o tipo penal, matar alguém, eu matei, a pessoa efetivamente morreu, consumou, tá bom? Então eu tenho a consumação, quando reuni todos os elementos definidos em lei. Então matar alguém, eu fui lá, cogitei, preparei, executei, consumei, a pessoa morreu, acabou, tá bom? Muito tranquilo, beleza? Então lembra disso aqui, que ela pode cobrar isso aqui, cogitação, preparação. Eu só posso punir aqui na execução. A preparação, em tese, não é punível, certo? Eu estou preparando, eu não posso ser punido, a não ser que a preparação seja já um ilícito em si, como eu citei o exemplo da arma, beleza? Então, pessoal, trouxe uma parte que eu acho importante para vocês, da parte geral, vamos para a parte especial. Vou trazer alguns crimes que é muito importante que a IDECAM pode explorar com vocês. Eu vou começar dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Na próxima aula eu vou trazer os crimes contra a administração militar, que também é quase certeza tem uma questão. A IDECAM já vem cobrando em 2 provas consecutivas, tá bom? Então aqui nós temos o crime contra a autoridade ou disciplina militar. Vamos ver o primeiro, a violência contra o superior. Pessoal, violência contra o superior é uma violência física, né? Um empurrão, um murro que você dá no seu superior, né? Aqui chama-se o crime de violência contra o superior, não é tão difícil. Então, ó,
praticar violência contra o superior. É uma penazinha de detenção de 3 meses a 2 anos. Professor, a IDECAM cobra? Cara, ela cobra. Ela já cobrou isso aqui, pessoal. Não foi uma nem duas vezes, viu? Infelizmente, ela cobra esse quanto. Eu não enlouqueceria tentando decorar isso aqui, pessoal. Me perdoe. Se cair uma questão dessa, vai na cagada. Tem coisa mais importante para aprender. Você tem português, você tem matemática, você tem raciocínio lógico. A maioria dos meus alunos que reprovaram no concurso passado, que vão passar nesse, eles foram muito bem nas específicas. O que derrubou eles foi as básicas. Não fizeram o requisito mínimo. Você tem que fazer aí suas 20 questõezinhas. Então, se você perder tempo nisso aqui, pode acabar te prejudicando. É muito complicado. O que é que dá para decorar aqui? É que não é reclusão, né? É só detenção, beleza? Você tem a forma qualificada. Ó. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, eu vou ter uma pena de reclusão. Aí sim, pessoal, o superior, se o superior é comandante da unidade, imagina só o comandante da unidade, que é referência para todo o quartel, se você praticar violência contra ele, aí já vai para reclusão de 3 a 9 anos, tá bom? Só no caso de ser comandante da unidade. Aqui pertence o agente, ó, você tem que ser o que pertence a qual você faz parte, ó. Se eu pertenço ao primeiro BPM, ó, eu pratico violência contra o comandante do primeiro BPM, eu vou cair aqui, ó, na forma qualificada. Agora, se eu vou lá no segundo BPM, ó, aí eu vou lá e acabo praticando violência contra o comandante lá, ó, eu não pertenço ao segundo BPM, eu pertenço ao primeiro, não vai cair aqui. Eu vou responder por violência contra superior na forma simples, tá bom? Em tese seria aqui no artigo 157, tá bom? Ó, a lei é bem clara, ó. Da unidade a que pertence o agente, tá bom? Ou também entre o oficial general, tá bom? Reclusão. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se a violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena de violência a do crime contra a pessoa, que a gente vai ter um concurso de crimes, pessoal. Isso aqui a IDECAM cobrou, viu? Isso aqui foi cobrado pela IDECAM. Então, pessoal, se eu pratiquei violência contra o superior, né? Além de tipificar o artigo aqui 157, eu ainda vou responder pela lesão, tá bom? Pela lesão corporal. Então, se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena de violência, ou seja, além dessa pena aqui, a do crime contra a pessoa, que é a lesão corporal. Agora, se da violência resulta morte, eu vou responder violência contra o superior com resultado morte, tá bom? Então, ó, se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos, tá bom? E esse resultado morte aqui tem que ser culposo, né, pessoal? Crime pré-doloso, que a gente chama. A pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Beleza? Violência contra militar de serviço. Ó, praticar violência contra oficial de dia, de serviço, de quarto, contra sentinela, vigia ou plantão. Aqui eu tenho reclusão de 3 a 8 anos. Beleza? Formas qualificadas. Se a violência é praticada com arma, você vê que sempre que é praticado com arma, né, pessoal, é forma qualificada, né? A pena é aumentada de 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, ó, além da pena de violência, a do crime contra a pessoa. Vai responder pelos dois em concurso. Se da violência resulta morte, tem uma reclusão de 12 a 30 anos. Beleza? Ausência de dolo no resultado. Ó, quando da violência resulta morte ou lesão corporal e a circunstância evidencia que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, a pena do crime é diminuída de metade. Beleza? Pessoal, ó, ainda estamos aqui no crime contra a autoridade ou disciplina militar. Essa aqui, ó, tem sido cobrado bastante nas provas para as polícias militares, desrespeitar superior. Ó, desrespeitar superior diante de outro militar. Eu tenho observações a fazer aqui que a IDECAM pode te cobrar. Cuidado, pessoal, não desrespeitar superior, tá bom? Nós temos aqui um crime propriamente militar, tá bom? Que atenta contra a autoridade, né? Ou a disciplina militar. É um crime militar em razão da pessoa, né? Desrespeito a superior, né? Então nós temos aqui desrespeitar, que é o verbo, né? Que é o que? A falta de consideração, de respeito, né? Diante de outro militar. Cuidado, pessoal. Para configurar o desrespeito a superior, tá bom? O desrespeito a superior tem que ser diante de outro militar. Então tá aqui eu, tá aqui meu superior tem que ter outro militar aqui, ó. Desrespeito meu superior diante de outro militar. Se não tivesse outro militar, não vai configurar, tá bom? Você pode cair em outro crime, aqui não, tá bom? Então tem que ser diante de outro militar, beleza? Então tem que se atentar para isso, tá bom? E se for diante de um civil, diante do civil não, pessoal, tem que ser diante de outro militar, tá bom? Diante do civil não vai se aplicar também.
cuidado. Como é que pode ser esse desrespeito? Pode ser um grito, um desenho, um escrito, gesto, uma imitação, uma caricatura, desenhar uma caricatura do superior, beleza? Tudo isso vai considerar desrespeito. Teve um julgado que eu vi que o cara falou assim, o senhor não é homem, né? O senhor não é homem não, tipo assim, o militar falou assim na frente do superior e tinha outro militar também, né? Lá nessa situação, tá bom? Então esse é o desrespeito a superior, beleza? Qual a diferença do desrespeito a superior para o desacato? O desacato, pessoal, é crime contra a administração militar, né? É diferente, é outro bem jurídico protegido, tá bom? Então, dá para você diferenciar, tá bom? Dá para você diferenciar. Então, pega o bizu, beleza? Então, eu tenho uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave, né? Ele é um delito subsidiário, né? Ele diz aqui, ó, se não constitui crime mais grave. Então, note que aqui ele é um delito subsidiário, beleza? Desrespeitar comandante, oficial general ou oficial de serviço. Ó, se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Aí Decan cobra isso aqui, infelizmente, pessoal. Infelizmente cobra. Você tem que ter muito cuidado nessa situação. Beleza? Então pega o bizu aí, desrespeitar superior. Desrespeito a símbolo nacional, pessoal. Ó. Praticar o militar, ó, tem que ser diante de tropa ou em lugar sujeito à administração militar, tá bom? Para configurar. Que se traduza ultraje a símbolo nacional, tá bom? Mais um crime propriamente militar, né? Aqui, pessoal, a objetividade jurídica, nesse caso, é a disciplina militar, um crime doloso, tá bom? Crime doloso. Tem que ter o dolo, tá bom? Então, aqui eu tenho um crime doloso. Então, pessoal, quando ele fala aqui, ó, ultraje a símbolo nacional. Pessoal, ultraje ao símbolo nacional é uma ofensa, é uma injúria, um insulto, né? Um menosprezo ao símbolo nacional, tá bom? Então, o símbolo nacional, como vocês sabem, a Constituição ela vai trazer quais são os símbolos nacionais, né? Então, quais são os símbolos da República Federativa do Brasil, pessoal? A gente tem a bandeira, né, por exemplo. A gente tem a bandeira, a gente tem o hino, a gente tem as armas, né? E os selos nacionais, tá bom? Selos nacionais. Então, quando você pega uma bandeira, né, você ultraja aquela bandeira, por exemplo, você pode cair aqui no desrespeito a símbolo nacional, se for diante de tropa, lugar sujeito à administração militar, o que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Você tem pena de detenção de 1 a 2 anos. O que eu quero trazer para você aqui de importante, tá bom? Note que é símbolo nacional, né? Ultraje a símbolo nacional. Aí eu te pergunto, se esse símbolo aqui ele for símbolo do Estado, né, e não um símbolo nacional, e aí? Pode configurar esse crime de desrespeitar símbolo nacional? Não, pessoal, ó, porque é desrespeitar símbolo nacional. Se foi feito com símbolo estadual, pode cair em outro crime. Aqui não, tá bom? Aqui não, beleza? Toma cuidado. Então aqui só diante de tropa ou em lugar sujeito à administração, beleza? Eu tenho apenas de detenção. Vamos aqui para o despojamento desprezível, tá bom? Tá no mesmo canto aqui, pessoal, tá bom? Aqui nós temos um crime aqui contra a disciplina militar, contra a autoridade e a disciplina militar. Esse aqui, o despojamento desprezível, ele objetiva a disciplina militar, também um crime propriamente militar. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Não precisa tu tirar a farda e ficar no não, cara, aqui, tá bom? O que é o despojamento, por exemplo? É o menosprezo, pessoal, a falta de estima, né? É um desdém com seu uniforme, com decoração. Então, se eu tenho minha insígnia ali de soldado, eu pego minha insígnia e jogo no chão com desprezo, pessoal, com vilipêndio, né? Então, eu estou desrespeitando ali, né? Tá tendo um caso de indisciplina. Eu pego ali uma medalha que eu ganhei, tiro a medalha e jogo no chão, né? Então, eu vou cometer o crime de despojamento desprezível. Despojar-se de uniforme com decoração, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Detenção de 6 meses a 1 ano, tá bom? Então, ó, a pena é aumentada da metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público, tá bom? Então, é um espaço aberto, né, pessoal? Um espaço aberto, beleza? E se por acaso o meu uniforme, a minha condecoração insígnia, ela for arrancado por outra pessoa, né, pessoal? Não, quem tem que arrancar sou eu, tá bom?
o próprio militar tem que arrancar nesse caso, tá bom? Vai configurar despojamento desprezível, beleza? Essa primeira aula a gente para por aqui para não ficar tão cansativo. Eu vou trazer 3 aulas, tá bom? Vou trazer para vocês tudo que é de principal que a IDECAM vai cobrar e você vai gabaritar direito penal militar. De antemão, só peço que você deixe a curtida para ajudar no canal e se inscreva, tá bom? O professor dá aula para vários concursos. Se você vai fazer concursos aí, você tá no canto certo. Vou ficando por aqui, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço.